Oi, gente, tudo bom? Meu nome é Larissa, eu sou juíza de direito aqui do TJ São Paulo e hoje eu vou dar uma aula sobre a Lei de Execuções Fiscais. Essa aula é direcionada aos alunos da magistratura para todos, mas qualquer um que tenha interesse no tema é bem-vindo a assistir. Confesso que é minha primeira aula online, então tá um pouquinho simples, mas quem sabe dê certo e eu possa gravar sobre outros temas. Já adiantando para quem presta magistratura estadual, não é um tema que se peça com muita profundidade ou com muita frequência, então a aula eu acho que vai ser suficiente para garantir as questões e eu acredito que é melhor ver a aula do que estudar por conta um assunto que você nunca viu. Agora, para quem presta procuradoria do município ou estadual, aí precisa estudar mais os detalhes. E aí, nesse caso, se tiver bastante gente que preste esse tipo de concurso, deixa nos comentários que eu gravo uma aula com mais profundidade. Bom, então vamos lá. A lei que trata da execução fiscal é a Lei 6.830 de 80. É uma lei um pouco antiga e já tem projetos de lei tentando atualizá-la, o que eu espero que passe. Pode ser um desespero para quem é concurseiro, mas eu acho que quando a lei fica mais próxima da realidade e quando ela incorpora muito da jurisprudência, fica mais fácil de estudar. Nesse caso, como a lei é muito antiga, tem muita jurisprudência sobre o tema e eu acho que fica mais difícil. Então, a legislação aplicável é sempre a Constituição Federal, a Lei 6.830 da década de 80, o CPC, como o próprio artigo 1º dessa lei fala, ele se aplica subsidiariamente, ou seja, tudo que não tiver na lei você aplica o CPC. Se tem na lei e o CPC ele dispõe de um jeito diverso, você vai aplicar a lei porque ela é especial em relação ao CPC. Um exemplo disso é da garantia, que a gente vai ver depois. O CPC não exige garantia para os embargos de execução. A lei, ela exige. A jurisprudência, ela firmou o entendimento de que se aplica a lei e que nos embargos de execução fiscal é necessária garantia. E a jurisprudência, que ela é esparsa sobre o tema e a gente vai ver as principais e as mais consolidadas. Então, o que é execução fiscal? Execução fiscal é um procedimento de cobrança movido pela Fazenda Pública de uma dívida tributária ou não tributária não paga após frustradas tentativas de recebimento administrativo. Então, alguns pontos importantes. É um procedimento de cobrança. Então, assim como a gente tem a execução normal, a gente tem a execução de alimentos, a gente tem a execução fiscal. Cada procedimento ele é diferente entre si pelos prazos, pelas prerrogativas que o credor tem. Então, por exemplo, na execução de alimentos tem a prerrogativa da prisão por dívida. Nas outras execuções e na fiscal não tem. Mas na fiscal tem algumas prerrogativas de tentar se acelerar o recebimento do crédito por ser o credor à fazenda e por se acreditar que a dívida é mais certa. Eu acho que na prática não funciona e acaba sendo mais devagar, então eu espero que as mudanças realmente venham. Mas a lei foi criada por isso, então por isso que ele é um procedimento diferente da execução normal. Então, aqui um outro ponto, dívida tributária ou não tributária. Ou seja, existem vários créditos da Fazenda que não são tributários, que eles se enquadram na execução fiscal. Não são todos, a gente vai ver depois, mas grande parte deles. E aqui um outro ponto, após frustrada as tentativas de recebimento administrativo. Ou seja, a Fazenda ela tenta receber primeiro, quando ela não recebe que ela move a execução. Então, primeiro ela te manda o carnê de IPTU, se você não pagar, aí que ela entra com a execução fiscal. E isso é interessante, porque 39% de todos os casos, todos os processos do Brasil são execução fiscal, o que é muita coisa. 73% das execuções que ainda estão no judiciário são fiscais. E uma taxa de congestionamento de 90%, ou seja, se entrar 100 execuções, só sai 10, só 10 terminam no ano, os outros 90 continuam lá. Eu sou juíza auxiliar em Guarulhos, eu estou no anexo fiscal e aí eu posso falar isso com bastante propriedade, né? O anexo fiscal lá está com cerca de 800 mil processos
já chegou a ter 1.200.000, mas é um número muito grande para um juiz e para poucos funcionários, né? Então, quanto mais se incentivar o recebimento administrativo, melhor. E o que pode ser cobrado por esse procedimento especial que dá tantos poderes ao credor? A certidão de dívida ativa. Certidão de dívida ativa é o título executivo extrajudicial. Ele vem, inclusive, previsto no CPC, no artigo 784, inciso 9. Então, assim, vocês aprenderam em processo civil que para toda execução extrajudicial precisa ter um título. E o que o rol de títulos são taxativos, certo? Então, tá lá no CPC a certidão como título. Mas o que constitui essa certidão? O que a Fazenda pode inscrever em dívida ativa? O artigo 2º, ele fala que são aquelas as dívidas definidas em lei, na lei 4.320 de 64, aí aqui eu coloquei o artigo 39, tributárias ou não tributárias. O inciso primeiro ele é um pouco abrangente, ou qualquer outro valor que a lei, né, precisa ter lei, atribui às entidades do artigo 1º, que são as entidades que a gente vai ver depois, que é a Fazenda Pública. Bom, aqui está o artigo 39 dessa lei. Embora ele tem um rol bem extensivo, eu vou pedir para vocês terem muito cuidado com ele. Especialmente porque a lei é muito antiga, a lei é de 64. Então, assim, ele precisa ter uma interpretação conforme a jurisprudência, para ele não estar errado, tá? E aqui a gente começa o primeiro ponto sobre o que é dívida tributária, dívida ativa não tributária. Ele traz um rol muito legal, muito grande para a gente fixar na cabeça. Então, porque eu não sei se para vocês faz sentido, mas o que o Estado cobra sem ser tributo? Então, ele traz esse rol. Ele cobra custas, ele cobra preço de serviço, ele cobra custas processuais, indenizações, reposições, mas aqui ele fala que ele cobra empréstimo compulsório e contribuições estabelecidas em lei. E aí, quem já estudou tributário mais a fundo, pergunta: mas empréstimo compulsórios e as contribuições em lei não são tributos? Eu tinha visto que eram tributos. Então, são tributos. O CTN, ele adotou a teoria tripartite de tributos. E assim também essa lei, que fala que tributo é imposto, taxa e contribuição de melhoria. Mas o STF já pacificou, e aqui vocês podem colocar em concurso, a teoria pentapartite, que fala que os empréstimos compulsórios e as contribuições também são dívidas tributárias, tá? Então, feita essa ressalva, leia esse artigo com um pouquinho de ressalva e com a segunda ressalva que eu vou falar no próximo artigo, que é em relação às indenizações e aos preços de serviços prestados. Bom, como eu já disse, a execução fiscal é um procedimento que dá ao credor fazenda um poder maior do que a execução normal. Um poder maior de constrição dos bens do particular. Então, ele não pode ser aplicado em toda dívida contra a fazenda. Isso porque algumas dívidas elas não têm certeza e exigibilidade. E aqui um exemplo. Tem uma rescisão de um contrato que fez com a administração. E o particular causou algum dano à administração. E aí, então, a administração quer perdas e danos. Quanto que é essa perdas e danos? Vai ter que ser decidido num processo, que as partes vão poder trazer provas, e aí vai ter uma sentença para depois ter um cumprimento de sentença. A Fazenda não pode estimar, chutar um valor, ou um valor que ela acha justo para ela, e escrever em dívida ativa. Não pode. Então, esses créditos que não têm essa certeza e essa exigibilidade, eles não podem ser executados por execução fiscal. Um outro ponto, um outro julgado, que é bem interessante, que é do TJ do Espírito Santo, é que ele fala que os privilégios da Lei 6.830, quais privilégios? Os privilégios de uma execução mais rápida e com maior constrição, só cabem nos casos em que a dívida tiver natureza tributária ou aqui acho que decorra do poder de império, do poder público ou de um contrato administrativo típico. Nesse caso, ele está julgando alguma autarquia municipal que cobra mensalidades e que quis executar esse crédito em execução fiscal.
E o tribunal falou que não, que por não ser um contrato administrativo típico, mas um contrato, embora administrativo pela parte, mas que ele compete com particulares, porque tem outros particulares prestando esse serviço, a execução tem que ser normal. Então, espero que vocês tenham entendido a lógica, mas esse assunto dá aulas e aulas para discutir, mas eu acho que para concurso de magistratura é só saber a parte tributária, mas que também tem a parte não tributária. Na não tributária, fixar em algumas custas, algumas multas ambientais, que eu acho que já é suficiente. Esse aqui é um julgado bem recente, que é a ação penal 470, que é a ação penal do mensalão. Nesse julgado, na questão de ordem, se discutiu quem executaria a multa pecuniária do artigo 51 do Código Penal. Porque o artigo 51 fala que após o trânsito em julgado da sentença condenatória, a cobrança seria conforme as leis de dívida ativa, ou seja, conforme a execução fiscal. Mas o ministro Barroso, que era o relator, falou que esse artigo ele não poderia ir contra o artigo 5º da Constituição, que estabelece que essa multa é uma sanção penal, sim. Então, como a lei de execuções penais atribui ao MP a competência para executar, a legitimidade para executar, então cabe ao MP, mas ele falou que se o MP não executar em 90 dias, a Fazenda Pública pode executar, e aqui, na vara de execuções fiscais, tá? Esse é só um julgado mais atual que talvez caia. Qual que é a competência? Ou seja, onde que a Fazenda executa? Primeiro tem que saber se é Justiça Estadual ou Justiça Federal. Isso a gente sabe por quem é o credor, né? Se o credor for a Fazenda Federal, vai ser no Juízo Federal. Se o credor for estadual, vai ser no estadual. E aí, no estadual, aonde? No foro do domicílio do réu, domicílio, residência, onde ele for encontrado. Ou, como competência concorrente, no lugar em que se praticou o ato ou que deu origem ao título. Isso aqui a gente pode usar para ICMS, ISS, pode ser no foro de domicílio da empresa ou onde se praticou o ato. E aqui o único artigo que a Lei 6.830 fala de competência é que ele fala que a execução de dívida ativa exclui a competência de outros juízos, como da falência, da concordata, da insolvência. Então, se tem uma execução fiscal correndo e tem um processo falimentado, nas prerrogativas do crédito tributário, nos privilégios, se vocês vão ver tributário, a Fazenda tem o privilégio de continuar a execução. Tem a jurisprudência, às vezes, diverge, né? Se ela pode continuar a execução, até que ponto, até que ato constritivo, se ela pode chegar a leiloar o bem ou não, mas essa é uma prerrogativa. Todas as outras execuções cíveis, elas param e são atraídas pelo juízo da falência. A execução fiscal, ela não é atraída pelo juízo da falência, ela continua na vara da Fazenda Pública. Tá certo? Assim também em relação aos débitos do inventário, da insolvência, eles continuam na vara da Fazenda e o processo de inventário corre na vara da família. Justiça Federal e Estadual. Aqui a gente já viu que depende da natureza do credor, mas esse é um artigo interessante, que até 2014, se não tivesse vara federal na comarca, a Justiça Estadual tinha competência delegada de processar as execuções fiscais. Isso era ótimo para os nossos colegas da federal, mas nos sobrecarregava muito aqui na estadual. Então, esse artigo foi revogado e agora as execuções federais correm na Justiça Federal, ainda que a vara não seja tão próxima ao domicílio. Mas as que já estavam correndo na estadual continuam aqui e o recurso é direcionado ao TRF. Vamos lá sobre a legitimidade. Quem que pode cobrar? Quem que pode mover a execução? Na parte ativa, a administração direta, União, Estado, Distrito Federal e município. A administração indireta, somente as autarquias e fundações. Sociedade de economia mistas e empresas públicas, não. E como pessoa jurídica de direito privado, somente os conselhos profissionais, exceto a OAB. A OAB ela é uma entidade sui generis, mas ela executa pela execução normal. Certo?
E agora, legitimidade passiva. Quem que pode sofrer a execução fiscal? O devedor, ou seja, aquele que praticou o fato gerador. Seus sucessores, né, no caso de falecimento ou de sucessão empresarial. O garantidor da dívida ou responsável, então o fiador, o espólio, a massa falida, o responsável, o sucessor. E os sócios, no caso de empresa. Então, aqui de legitimidade passiva, a gente tem várias questões interessantes, e eu vou citar algumas delas, mais para vocês entenderem a lógica. Que é, por exemplo, no caso da parte falecer. O devedor, ele faleceu. Para isso, a gente tem que analisar em que momento ele faleceu. Vamos ver se... Fiquem aqui comigo, vamos ver se vocês acompanham o raciocínio. Mas vamos lá. João praticou um fato gerador, que é ser proprietário de imóvel, então ele é devedor de IPTU. Isso em 2019. Fazenda lançou o tributo, iniciou a execução fiscal em 2020, ele morreu no curso de execução fiscal. O que acontece? Ela coloca o espólio no polo passivo da execução, tudo certo, vida que segue. Ela não modificou o polo passivo. Agora, vamos supor que ele faleceu em 2016 e ela lançou o tributo em 2019, mas ele já estava falecido. E aí ela iniciou a execução contra o João, já falecido, com o tributo lançado contra o João quando ele já era falecido. O que acontece? Ilegitimidade. A execução fiscal tem que ser extinta. Então, é importante ver se a parte estava viva ou falecida quando do fato gerador e quando da inscrição em dívida ativa. Se ela estava viva nos dois momentos e depois ela faleceu, você pode substituir o polo passivo. Se não, se ela já estava falecida e você lançou em nome de pessoa morta, tem ilegitimidade, tem vício no lançamento, esse título não é válido para execução, tá certo? Acho que online fica um pouco confuso, eu não consigo ver o rostinho de vocês ou tirar dúvida, mas espero que depois deixe nos comentários que eu respondo. Na execução, ela pode começar já contra o devedor e na CDA, a Fazenda pode já colocar o responsável tributário, então ela escreve em dívida ativa em nome dos dois. Ou não, no caso de sócio, tem algumas hipóteses que a Fazenda ela admite que inicie em face da empresa e caso tenha ocorrido dissolução irregular ou algum abuso de poder, fraude do sócio, possa ser redirecionada em face do sócio no prazo de 5 anos. Tá certo? Mas acho que isso melhor sobre responsável, devedor, melhor a gente tratar na parte de direito tributário em si. E quem sabe a gente tem uma próxima aula disso. Vamos lá. É possível execução fiscal de fazenda em face de outra fazenda? Queria ter tirado aqui as respostas, né? Mas, assim, é possível o Estado executar o município? Primeiro momento você pensa que não, né? Não, porque tem imunidade recíproca, eu aprendi sobre imunidade recíproca, mas a gente tem que lembrar que imunidade recíproca é só em face de impostos. Então, sim, a resposta é sim. É possível que ele execute, por exemplo, com uma taxa de serviço, mas o rito não será o de execução fiscal. Por quê? Porque não se pode penhorar bem de outra fazenda. Então, o rito vai ser de execução em face da fazenda no CPC, que ela vai ser citada para embargar, não vai ser citada para... não vai ter a penhora e ela não precisa garantir para os embargos. Então, isso é bem interessante numa questão dissertativa ou num oral. Procedimento. Esse slide ficou um pouco bagunçado, né? Mas vamos ver se vocês entendem. Isso aqui é pré-execução fiscal. Então, o que acontece antes da execução fiscal é aqui e aqui a execução fiscal, tá? Então, antes da execução fiscal, a parte ela pratica um fato gerador. Com isso, nasce uma obrigação tributária. Com o lançamento, transforma em crédito tributário. Esta obrigação não adimplida vira dívida ativa e aí a gente começa a execução. Então, só um exemplo. Você é proprietário de um veículo, então você praticou o fato gerador do IPVA, vai nascer uma obrigação tributária,
O Estado vai lançar, vai chegar um carnezinho na sua casa. Hoje não chega mais, né, pelo banco. Você pode pagar. Caso você não pague, vai iniciar uma execução fiscal contra você, né? É escrito em dívida ativa e aí vai iniciar uma execução fiscal contra você. Aí a Fazenda, bem simples, faz a petição inicial com a CDA, tá aí tudo igual. O juiz despacha, ordena a citação, parte citada. A parte citada é aqui, ó, é tudo o que ela pode fazer. Você pode pagar ou parcelar extrajudicialmente, fim do processo. Você pode garantir o juízo e aí embargar, que é para se defender. E necessariamente você precisa garantir o juízo para embargar, diferente do cível. Você pode ficar inerte, e aí o Estado vai pedir a penhora de algum bem seu. E aí você pode embargar ou não, né? Depois da penhora, você tem um prazo para embargar. E aí, você não embargando, o seu embargo sendo improcedente, o bem é vendido, é leiloado, tem a satisfação do débito. E, por fim, você pode ficar inerte, não acharem bens seus, o processo é arquivado pelo artigo 40 dessa lei, e a gente vai guardar a prescrição e vai ser extinto sem pagamento, tá? Aí aqui, sobre os embargos, né? Não é que você pode embargar 2 vezes. É que ou você pode garantir para já embargar, quando você já quer resolver a situação mais rápido, ficar com o nome limpo, tirar a certidão negativa de débitos tributários. Ou você pode esperar penhorar em algum bem para depois embargar, né? É um ou outro, não os dois. Mas eu acho que nessa esfera de você esperar penhorar algum bem para depois ter a chance de embargar, não ser um prazo fixo, não ser um prazo da situação, que faz com que a execução fiscal não ande, né? Eles quiseram fazer uma execução fiscal dando tanta garantia para o credor, mas aqui, ao meu ver, não foi uma boa, porque trava, né? A maioria das pessoas espera penhorar algum bem para então embargar. Tinha que ser um prazo fixo para te citar, você responde ou não e se defende ou não, conforme você acha que é justo ou não o tributo. Aqui, o parágrafo 5º fala dos requisitos da dívida ativa. Não precisa decorar, isso aqui é mais para vocês saberem. E é mais, assim, por lógica, entendeu? Quando você pensar em uma certidão de dívida ativa, aliás, dê um Google para ver uma certidão de dívida ativa, pelo menos para mim funciona muito. Ver algum instituto do direito, sabe? Não ficar com algo abstrato na cabeça. Então, vai aparecer algum outro título de cobrança, por exemplo, imagina um cheque, né? Um cheque da fazenda que ela é credora. Então, vai ter que ter seu nome como devedor, algum corresponsável se tiver, o domicílio, né, o seu endereço para te achar, para te citar, qual que é o valor da dívida, quanto que está cobrando de juros, de correção, desde quando está cobrando, para você poder se defender e falar, olha, eu concordo com a dívida, mas está cobrando juros desde essa época, não é? Qual que é a taxa desses juros? Aqui é a correção monetária, o número do registro de inscrição de dívida ativa, isso aqui hoje o TJ ou STF considera superado, né? Porque antes se registrava isso nos livros, hoje é tudo eletrônico. E o número do processo administrativo ou auto de infração, se o caso, né? Então, como eu disse, tem muitas execuções que decorrem de multas ou multas ambientais. Então, tem que ter um procedimento administrativo antes para que foi lá, você se defendeu, né? Ou um auto de infração, fulano cortou uma árvore, não pode cortar. Essa é a multa pela legislação, então a gente vai chamar ele para se defender, se ele tinha alguma autorização, vai tirar uma foto, alguma coisa de comprovar, então vai fazer o auto de infração, fazer um procedimento administrativo, vai chamar ele para se defender ou não, ele se defendeu, foi rejeitado o mérito, ou ele não se defendeu, aí a gente vai lançar em dívida ativa, tá? Então, não sei se deu para entender. Aí aqui, ó, e se tiver algum vício na CDA? É nulo o processo? Não é nulo, porque a Fazenda ela pode substituir a CDA até a sentença de embargos, desde que ela não modifique o sujeito passivo. Então, teve algum erro no cálculo de juros, teve algum erro no dispositivo legal, assim, era para colocar parágrafo 2º, colocou 3º. Pode modificar até a sentença de embargos, desde que ela não mude o sujeito passivo. Então, lembrando aquele caso do sujeito que faleceu. Se ele já faleceu quando do fato gerador, quando ele já faleceu quando é da certidão de dívida ativa, ela não pode mudar para o espólio.
tá? Agora, é diferente quando ela entrou com a execução e ele faleceu no curso do processo. Esse exemplo eu tô frisando bastante, não sei se ficou muito abstrato, mas é um exemplo muito importante. Bom, aí aqui a petição inicial vem com a CDA. Vocês vão ver na internet quando vocês verem que a CDA e a petição geralmente é uma coisa só, é uma folhinha bem simples. É bem diferente do cível, então dê uma olhada, quem nunca viu. Aqui, ó, pode ser um documento só, já pede as provas e o valor da dívida, o valor da causa, o valor da dívida. Sem grandes novidades. Aqui a jurisprudência tem simplificado, então só a CDA na mesma petição já é suficiente. Não precisa trazer um demonstrativo de cálculo, não, e não precisa trazer cópia do procedimento administrativo, tá? A menos que a parte prove, isso aqui tem uma exceção, que ela pediu na repartição pública e não foi dado vista. Mas se ela pediu e teve vista, ou se ela não pediu, não precisa trazer na inicial, tá? E aí aqui, qual que é o procedimento? Então, o executado vai ser citado 5 dias para pagar a dívida ou garantir para embargar, tá? E aqui 2 coisas importantes. A citação será feita pelo correio. E aí acho que vocês me falam, mas por que é importante? Toda a citação é feita pelo correio. Mas vocês lembram que essa lei é da década de 80. Então ela foi uma das primeiras a colocar a citação pelo correio, antes do CPC, que priorizava a citação por oficial de justiça. Aqui sempre foi citação pelo correio, pela praticidade. E o aviso de recebimento ele pode ser recebido por terceiro. E isso independente de ser condomínio e independente de ser empresa. Ele pode ser recebido por terceiro em qualquer hipótese e antes dessas previsões do código. Bom, aí você foi citado, você não quer pagar, não acha justo, você quer se defender. Você tem 2 formas de se defender. O embargos à execução, que é uma ação autônoma, vai ser distribuída como ação, não vai correr no mesmo processo e depende de garantia. Ou a exceção de pré-executividade, que é uma construção jurisprudencial, que é uma simples petição nos autos para alegar qualquer matéria de ordem pública que não dependa de dilação probatória, tá? Então, você quer alegar que a lei que baseou essa CDA é inconstitucional, por exemplo, é uma lei que cobra a taxa de iluminação. Você quer que os juros ou correção estão sendo cobrados indevidamente ou com lei inconstitucional, e você já apresenta o cálculo, e o cálculo também não é muito complexo, a depender de perícia, ou qualquer outra matéria de área pública, né? Então aqui a gente tem a súmula 393 do STJ, e para alguns o artigo 525 do CPC positivou isso, embora eu ache que o artigo seja um pouco genérico, ele fala de impugnação, mas para alguns ele reconheceu a exceção de pré-executividade. Na exceção, depois a fazenda é chamada para impugnar e depois já tem a sentença, né? Não vai ter uma instrução. E talvez nem réplica, né? Porque tudo já tem que ter sido provado na inicial. Quanto aos embargos. Então, o executado ele pode oferecer embargo em 30 dias, contados de quando ele ofereceu a garantia, que pode ser por depósito, fiança, bancária ou seguro-garantia, ou na intimação da penhora, quando intimou ele que algum bem dele foi constrito, né? Ou bastenjude, ou o carro dele foi penhorado, desde que esse valor garanta a execução inteira. Então, se só achou, ele tem uma dívida de 100 mil reais e penhorou na conta bancária 20 mil dele, ele pode embargar? Tem uma divergência, inclusive tá para ser julgado no TJ São Paulo, mas a maioria entende que não, que ele vai ser chamado para complementar essa garantia, ou seja, depositar os 80 mil ou dar um bem que vale esses 80 mil, para depois embargar. Senão ele não pode. Parte também da jurisprudência entende que se ele for discutir parte da dívida, ou seja, porque numa mesma execução podem ter várias CDAs, então ele está devendo 100 mil, mas com 5 CDAs de 20 mil. Ele só quer discutir uma, que ele poderia só embargar essa de 20, só depositar para essa de 20 mil, tá? Mas o mais seguro é colocar que ele tem que depositar e garantir a dívida toda. E aí ele embarga, né, depois de garantia ou depois de intimado da penhora no prazo de 30 dias. E não é admitido reconvenção, compensação, exceção.
salvas de suspeição, incompetência e impedimento. Isso porque é um processo de execução, né? Igual do CPC, não é um processo de conhecimento para nem tem como fazer uma reconvenção contra a fazenda aqui, tá? Recebidos embargos, a fazenda é intimada para embargar em 30 dias e depois abre para audiência ou para perícia, abre uma instrução normal. Lembrando que a sentença que julga procedente os embargos de execução está sujeita ao duplo grau de jurisdição obrigatória, tá? Aqui é o artigo 496 do CPC. Bom, a gente já viu o procedimento, né? Esse slide ficou bem ruim, mas a gente viu. Fazenda entra com inicial, devedor é citado para pagar. Aí aqui, ele paga ou parcela, processo extinto, acabou. Ele garante embargos, os embargos são procedentes. Também acabou. Procedentes se versarem sobre a matéria inteira, né? Pode ser procedente só versando sobre juros. Aí tira os juros, diminui os juros ou tira a multa, mas ele ainda deve uma parte. Então, continua executando essa parte. Mas aqui, se versar sobre tudo, processo extinguiu, acabou. Aí os embargos são improcedentes. Ou ele ficou inerte. O que vai acontecer? Vai penhorar, né? Então, ou ele garantiu para embargar e os embargos são improcedentes, aí depois vai para penhora. Ou ele fica inerte e aí vai para penhora direto e ele pode embargar, né? Aqui tá faltando um E. E aí aqui, ó, não ocorrendo pagamento nem a garantia, a penhora poderá recair em qualquer bem do executado, exceto os absolutamente impenhoráveis. E aí a seguinte ordem: dinheiro, títulos da dívida pública, pedra, imóveis, navio, veículo. Esse é um rol que não necessariamente precisa ser seguido nessa ordem. A fazenda ela pode indicar outros bens, por exemplo, imóveis e veículos hoje primeiro, né? Porque tem mais liquidez e é mais fácil penhorar pelos sistemas que a gente tem do Arisp, do Renajude, que você já bloqueia direto no cartório de rede de imóveis ou direto no Detran, ao invés de pedras e metais preciosos que não tem onde penhorar e não tem onde vender, né? Então, essa lista não precisa seguir à risca e outros bens podem ser inclusos, sempre respeitando a melhor liquidez, né? E a menor onerosidade para o credor. Então, penhorou. Depois que penhorou, vai fazer uma avaliação, quanto que é o valor do bem, salvo dinheiro, né? Ou seguro-fiança. E aí vai para leilão ou adjudicação da fazenda, né? Que nada mais é do que a fazenda pegar o bem para si. E isso é bem complicado porque para alguns viola o princípio da licitação. Então, não é muito usado, ou é quase nada usado, é mais a fazenda vende em leilão, tá? Vendeu em leilão, pegou esse dinheiro, fez a dívida, se sobrar algum valor, ele vai devolvido para o credor, ou se ele tiver alguma dívida com a fazenda, geralmente a fazenda tenta penhorar no rosto dos autos débito de outro processo, tá? Então, até aí a execução normal do CPC, segue a lógica. Vamos falar um pouquinho só sobre prescrição e prescrição intercorrente, que é a última hipótese. Ou seja, vamos lá. Você foi citado, pagou, terminou. Ok. Você foi citado, embargou, ganhou, acabou. Ok. Você foi citado, não fez nada e a fazenda não achou bens seus, ou seu embargo foi improcedente e a fazenda tentou penhorar algum bem seu e não achou. Então, vai correr a prescrição intercorrente, tá? Do artigo 40. Então, só para diferenciar prescrição de prescrição intercorrente. A prescrição é a perda do direito da ação de cobrança pelo decurso do prazo de 5 anos contado da constituição definitiva. Ou seja, a fazenda ela tem 5 anos desde quando constituiu definitivamente o tributo para entrar com a ação. E se ela não entrar, e se não ocorrer o despacho do juiz, que é onde interrompe a prescrição, ela perde o direito dessa cobrança judicialmente. Isso é prescrição, direito tributário, acho que vocês já sabem, né? Aí aqui só uma observação, que antes era da citação, então só ficava correndo esse prazo até a citação, até 2005. Mas a citação é algo, se o devedor se escondesse, se ele desatualizou o endereço. Então era muito difícil. Então, sensatamente, o código mudou para o despacho do juiz. Então, recebeu, o juiz despachou, interrompe a prescrição.
Devia ser pro ingresso, né? Não devia depender do despacho do juiz, porque a execução é muito numerosa e ainda é possível que fique bastante tempo sem o juiz despachar. Essa é a prescrição normal. Só vou fazer essa observação aqui, que o artigo 2º, parágrafo 3º, fala que quando escreveu em dívida ativa, suspende a prescrição por 180 dias. Ou seja, a fazenda teria 5 anos mais 180 dias para cobrar quando o crédito for escrito em dívida ativa. Mas a jurisprudência entendeu que esse artigo ele só vale para dívida não tributária. Por quê? Porque em matéria tributária, só lei complementar pode falar sobre prescrição e decadência. E qual que é a lei complementar que foi recepcionada como complementar? O CTN. Ou outra lei complementar pode falar sobre isso. Mas a lei 6.830, ela não é lei complementar. Então, esse artigo, ele foi recebido? Foi. Mas só para crédito não tributário. Então, para crédito tributário, a fazenda tem 5 anos para cobrar. Para crédito não tributário, 5 anos mais 180 dias. Esse prazo contado da inscrição. E o que é a prescrição intercorrente? A prescrição intercorrente é a perda do direito de continuar com a execução, caracterizada pela inércia continuada da fazenda no processo. É um fenômeno endoprocessual, não é um fenômeno de direito material. E aqui a gente tem a súmula 314 do STJ, que é em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende o processo por 1 ano, ou seja, ele vai para o famoso artigo 40 por 1 ano, e aí inicia o prazo de 5 anos da prescrição intercorrente. Então vamos lá. O que acontecia? A fazenda às vezes não achava bem do executado e o processo ficava para sempre lá no fórum, o que é um problema para o fórum, é um problema de custos, mas também é um problema para a parte, que pode ser cobrada de um débito daqui 20 anos, sabe? Isso fere qualquer segurança jurídica, apesar dela não ter pago. Ela pode ter um carro penhorado 20 anos depois por uma dívida que ela nem lembrava. Então, se criou na jurisprudência esse fenômeno da prescrição intercorrente. Então, a fazenda ela tem que movimentar o processo sempre. Se der 5 anos sem ela movimentar o processo, ele é extinto por prescrição intercorrente. Um outro fato é se ela não achar bens do devedor. Se ela não achar bens do devedor, aí aqui está o famoso artigo 40. O juiz suspenderá o curso da execução quando não for localizado bens do devedor ou encontrado bem sob que possa recair a penhora. Então, o juiz ele suspende, o processo fica 1 ano suspenso, ou seja, esse 1 ano não conta a prescrição. Depois de 1 ano, ele começa a contar 5 anos para prescrever. Tá? Então, não encontrado bens do devedor, 1 mais 5, e aí ele é extinto. Se foi encontrado, se a fazenda não diligenciou, ou seja, a fazenda pediu a citação, a parte foi citada, a fazenda não pediu mais nada por 5 anos, extingue por prescrição. Tá? A fazenda, parte foi citada, a fazenda pediu penhora de Bacen, pediu penhora Arispe, de carro, não achou nada, fica 1 ano suspenso, depois corre mais 5 para prescrição. Claro que esse prazo, qualquer hora que a fazenda quiser, ela pode pedir o desarquivamento e pedir para prosseguir, pedir mais bens, né? Geralmente, a fazenda, se tem tudo de execução para o judiciário, tem tudo de execução para a fazenda também, né? Geralmente, ela só pede o desarquivamento quando ela já tem alguma prova concreta de algum bem dele ou teve alguma notícia. Hoje, a fazenda ela é muito bem equipada com mecanismos para buscar bens, né? Antes, ela dependia muito do judiciário para buscar. Agora, ela já consegue buscar e ela depende do judiciário para restringir, né, expropriar os bens da parte, porque é isso que serve para o judiciário, fazer esse meio de campo, ser uma parte imparcial. Senão a fazenda poderia simplesmente ir lá e já falar, você me deve, já retirar seu bem. Isso acontece em alguns países que a execução fiscal ocorre administrativamente, ela não é judicializada. E alguns projetos de lei querem deixar ela um pouquinho mais administrativa e só alguns casos mais graves judicializadas, o que para mim seria ótimo, né? E é com isso eu termino, que é o protesto de CDA, que é uma dessas novas tendências de deixar cada vez mais administrativa e menos judicializada, que é dar mais meios da fazenda cobrar sem restringir o patrimônio. E só quando não der certo todas essas formas, ela entrar no judiciário.
Então, a fazenda já é pacífico, que ela pode protestar a CDA, ou seja, ela pode colocar no protesto de títulos, ou ela pode escrever no Serasa, popularmente chamado de sujar o nome do devedor, que vai restringir crédito, vai restringir venda de imóveis, vai restringir participação em concurso, para fazer com que ele pague sem que ela precise mover um processo para isso. Então, ela tem meios de ir compelindo ele a pagar sem entrar com o processo. E esse eu acredito que é o futuro, ter cada vez menos execuções judicializadas. Bom, espero que vocês tenham gostado da aula. Para mim foi uma novidade, ainda é um pouco difícil não dar aula vendo o rostinho de vocês, já respondendo as dúvidas. Eu acho que eu falo um pouco rápido demais, o que é bom para vocês não usarem o acelerador do YouTube, a aula já é super rápida. E qualquer dúvida, deixa nos comentários, que eu vou respondendo na medida do possível. Se tiver muitas dúvidas, eu abro uma outra aula. Quem quiser o material também, os slides, deixa no comentário. E curta, compartilha a página com os amigos. Vamos dar um apoio que, se vocês gostarem, eu gravo mais aulas, tá bom? Obrigada!